A contagem regressiva para o lançamento de Sonic 3 já começou. Todo mundo tá contando os dias para poder assistir ao que pode ser o melhor filme da trilogia. Que grupinho colorido! E com o lançamento estando tão próximo, surge a questão: o que mais a gente quer ver acontecendo nessa produção? Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater. Praticamente todo fã sonha com o dia em que veremos a personagem feminina mais popular, a Amy Rose, e queremos ela contracenando nas telonas ao lado do Sonic, Tails, Knuckles e agora do Shadow também. A ouriça rosa, que é perdidamente apaixonada pelo Sonic, conquistou o coração de muitos fãs, e como as produções são muito voltadas para a comédia, ela poderia trazer muitas cenas super divertidas. Será que o Sonic dos filmes não aceitaria namorar com ela por conta do seu espírito livre, igual ao que acontece nos jogos? Ou então ela seria capaz de conquistar o seu coração? Só vamos saber a resposta quando a personagem dar as caras, e a gente torce muito para que isso aconteça nessa produção. Seria incrível se durante a primeira batalha da equipe Sonic contra o Shadow, ela aparecesse para ajudá-las. O cinema iria à loucura, mas existem vários outros possíveis acontecimentos que podem nos deixar loucos de tanta felicidade. Afinal, essa é só a primeira das 9 paradas que a gente quer muito ver acontecendo em Sonic 3. Se prepara para quebrar a barreira do som. Tá começando mais um Team Videos. Outra coisa que a gente torce muito para que aconteça nessa batalha final é que os ouriços absorvam as esmeraldas do caos juntos para se transformarem no Super Sonic e principalmente no Super Shadow. Lembra de como foi épico ver o surgimento de Super Sonic no segundo filme? Seria emocionante vê-lo outra vez, junto de outra transformação, até porque ver o nascimento do Super Shadow pode ser ainda mais da hora. É muito provável que eles tenham que se juntar para derrotar um inimigo em comum, e ele deve ser muito poderoso, então faria todo sentido se os dois precisarem utilizar juntos os poderes da Esmeralda do Caos. Já no primeiro trailer a gente vê que o Shadow vai apresentar o seu fantástico poder de teletransporte, então essa é a oportunidade perfeita para que a gente veja todo o potencial do seu poder, o controle do caos. Nos jogos ele pode manipular o tecido do espaço-tempo enquanto estiver segurando uma Esmeralda do Caos, o que permite com que ele faça coisas como se teletransportar ou até mesmo parar o tempo. Apelão demais, não é? O Shadow do filme já demonstrou que pode utilizar esse poder, e ao contrário da sua versão dos games, ele aparentemente nem precisa estar em posse de uma esmeralda para isso. Será que a gente vai ver ele parando o tempo ou fazendo coisas ainda mais poderosas? Afinal, o controle do caos nos games fica mais forte quando o Shadow tem mais esmeraldas. Então, se ele já consegue se teletransportar sem nenhuma das relíquias, será que seus poderes de manipular o espaço-tempo ficam dezenas de vezes mais poderosos quando ele está em posse de uma? É impossível confirmar isso, mas seria incrível se fosse o caso. Desde que Sonic 3 foi anunciado, a gente percebeu que a produção teria um grande foco no Shadow e na sua origem. A gente sabe que o longa vai explorar muito a história do jogo Sonic Adventure 2, mas todos os fãs querem que também tenhamos algo do próprio Shadow the Hedgehog, lançado em 2005. No caso, estamos falando da aparição da raça dos Black Arms. Afinal, esses alienígenas liderados pelo vilão Black Doom estão totalmente ligados com o passado desse personagem. No mundo dos games é revelado que Gerald Robotnik utilizou o sangue do Black Doom para criá-lo. Poderíamos ver Black Doom fazendo uma união assustadora com o grupo do Shadow e Gerald, o que deixaria o time Sonic em apuros. Além de que o momento da revelação de que o Black Doom é o pai desse personagem seria realmente espetacular de se ver, o que pode ser um dos motivos que vai levar o Ouriço Sombrio a se rebelar e virar amigo do Sonic. Mesmo se algo assim não ocorrer, é provável que a gente veja ao menos alguma citação a essas criaturas em um flashback, o que já seria bem interessante. Mas e aí? Você gostaria que o filme mostrasse essa parte da história do Shadow? Se sim, comenta aqui embaixo #Shadow. A redenção do personagem é algo que a gente tá louco pra ver, embora nada nos trailers esteja indicando que isso vai acontecer. Praticamente todas as versões do personagem, dos jogos, dos quadrinhos e até dos desenhos, passam mais tempo sendo anti-heróis ou até mesmo heróis do que vilões.
Ele é só um personagem trágico que começa como um antagonista por ter perdido esperanças na humanidade, mas é só questão de tempo para que ele perceba que nada disso vai acabar com a sua dor. E quando isso acontecer, ele definitivamente vai se aliar ao Sonic para derrotar um inimigo maior. A produção está adaptando boa parte da história de Sonic Adventure 2, onde isso acontece e os dois lutam contra um monstro gigante chamado Final Hazard, que foi criado pelo Gerald Robotnik. Seria muito legal ver esse monstrengo nas telas, mas a gente torce mesmo para que a luta final seja sobre os dois ouriços trabalhando juntos para derrotar algum outro vilão mais famoso do Sonic. E temos duas ideias que a gente vai citar mais pra frente, mas independente de qual seja o inimigo final, vai ser uma luta muito difícil e épica. A gente falou de muitas coisas que queremos que aconteça, e de fato tem altas chances de rolar, já que os roteiristas dessa franquia são incríveis e sabem exatamente o que a gente quer. Mas agora vamos falar sobre algo que provavelmente não vai ocorrer, mas que seria uma surpresa incrível. Imagina se o Knuckles absorve a energia das Esmeraldas do Caos e então se transforma no Super Knuckles. Todo mundo quer ver isso, ainda mais porque a sua aparência é incrível. Enquanto o Sonic se torna dourado, o Knuckles adquire uma pelagem rosa ao se transformar. Até mesmo nos jogos é muito raro que a gente veja algum personagem que não seja o próprio Sonic utilizando o poder das Esmeraldas. Os outros que mais utilizam o modo Super são justamente o Shadow e o Silver, mas isso não significa que apenas ouriços podem acessar esse poder incrível. Mas Sonic 2, o filme, fez algo muito diferente ao mostrar o Dr. Robotnik absorvendo o poder da Esmeralda Mestre para se adquirir uma transformação super poderosa. E como ela é a fusão das Esmeraldas do Caos, ao contrário dos jogos onde são artefatos completamente diferentes, então meio que isso significa que ele se transformou em uma espécie de Super Robotnik. Então não é tão impossível assim que o terceiro longa nos surpreenda com a aparição do Super Knuckles, embora seja realmente difícil. Uma teoria que tem muitas chances de ser verdade, embora não tenhamos nenhuma prova concreta, é que um dos maiores antagonistas da franquia pode ser o vilão final. E não, a gente não tá falando do Dr. Robotnik ou do Shadow, e sim do Metal Sonic, um clone robótico do ouriço mais rápido do planeta. Embora o personagem não tenha dado as caras em nenhum trailer, a gente já sabe que o Sonic vai dar um de seus espinhos energizados pro Robotnik, como uma espécie de moeda de troca. Temos consciência de como esse cientista é um absurdo de malandro. Então será que ele não tá planejando utilizar esse espinho como fonte de energia para um robô com os exatos mesmos poderes do seu maior inimigo? Vimos que na primeira trama ele foi capaz de utilizar um espinho desses para fazer o seu veículo simular a velocidade do Sonic. Então isso não seria tão impossível. Acreditando nessa teoria ou não, todos nós precisamos concordar que ver a aparição do robô seria espetacular. O pior é que ele se encaixaria perfeitamente na trama. Desde o primeiro filme a gente sabe que o Sonic nasceu com sua incrível super velocidade e foi perseguido por conta disso, mas até agora a gente não recebeu uma resposta que explique a origem dela. Na sequência somos apresentados ao Tails e ao Knuckles, que têm respectivamente os poderes de voar e dar socos muito fortes. Ambos também são bem rápidos, embora não possam ser comparados ao próprio Sonic. A questão é, de onde vêm essas habilidades? Como o Ouriço Azul foi perseguido por toda a sua vida devido às suas habilidades, já dá pra notar que isso não é normal. Até dá pra aceitar que os poderes do Tails possam ser naturais de sua espécie. O caso do Knuckles também é difícil de saber, já que os outros Echidnas foram extintos para que a gente possa comparar. Agora que a terceira produção vai apresentar o Knuckles com poderes que se originam de modificações genéticas e provavelmente experimentos com as Esmeraldas do Caos, seria um ótimo momento para responder a essa pergunta. Ainda mais porque é algo que nem os jogos quiseram explicar. Existe uma antiga origem que dizia que o Sonic era um ouriço marrom que ganhou super velocidade, além da cor azul depois de experimentos. Mas isso não é considerado canônico. Então vamos torcer para que o longa decida abordar esse tema, até porque é bem provável que os poderes do Sonic e do Knuckles tenham relação com a energia das Esmeraldas, já que eles soltam raios parecidos com os liberados pela Esmeralda Mestre, além de que o povo do Knuckles era responsável por protegê-la. Sabe outra coisa que a gente quer ver em Sonic 3? A cena em que você aperta no botão de inscrição do canal. Assim você vai continuar recebendo nossos vídeos sobre Sonic e outras produções incríveis. Falando em caos, outra aparição que deixaria todo mundo de boca aberta seria de outro vilão espetacular da franquia, o Chaos.
Ele tem uma aparência muito bizarra e tem o poder de manipular a água. Só que o mais legal, ele se torna mais poderoso quando absorve esmeraldas. E ao absorver todas as 7, vira um monstro de água gigantesco chamado Perfect Chaos. Caso o Metal Sonic não apareça, o Chaos pode assumir o posto de antagonista final, que vai fazer com que o Super Sonic e o Super Shadow tenham que trabalhar juntos para derrotá-lo. Ainda mais porque ele é o vilão do primeiro Sonic Adventure, o jogo que vem antes do game em que o Shadow aparece pela primeira vez. É a oportunidade perfeita para que a produção adapte os 2 jogos da série Sonic Adventure de uma só vez. Assim daria espaço para adaptar o game que foca no Silver em Sonic 4. Falando nele, lembra quando o Sonic 2 lançou e a internet simplesmente pirou quando a cena pós-créditos revelou que o Shadow aparecia? É muito possível que a cena pós-créditos de Sonic 3 repita esse hype todo com a aparição surpresa do Silver, outro personagem que simplesmente todos os fãs adoram. Se o Shadow é o Vegeta do Sonic, o Silver é o Trunks, já que ele é um viajante do tempo que veio do futuro para impedir que uma catástrofe aconteça, igualzinho a Dragon Ball. Mas o filme já vai ter muitos assuntos para lidar. A gente acredita que o personagem vai aparecer só em uma cena pós-créditos e vai ter um papel muito importante em Sonic 4. Nos games, o viajante do tempo acredita que o protagonista é responsável pela destruição da humanidade e por isso seu objetivo é exterminá-lo, mas só até descobrir a verdade. Tendo isso em mente, o Silver provavelmente vai assumir o posto de antagonista temporário, que o Knuckles foi em Sonic 2 e que o Shadow muito provavelmente é em Sonic 3. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!